Boa tarde, alunos do Médio Ensino. Iremos agora corrigir o exercício proposto número 1 da página 35 da apostila K1. Comecemos discutindo alguns aspectos do exercício. Percebam que quase todos os enunciados, exceto o F, a ordem dos elementos da oração está invertida. Na língua portuguesa, o comum é dividirmos em primeiro sujeito, depois o verbo, em seguida o complemento. Para facilitar nossa compreensão dos enunciados, eu reescrevi cada alternativa A, B, C, D e E, F e vai até qual? Até a G, na ordem direta, para facilitar nossa compreensão. Certo? Lembrando que na língua portuguesa, alterar a ordem dos elementos sintáticos de uma frase não deve modificar seu sentido em termos concretos, certo? Apenas de modo sutil. Na matemática, então, que é uma ciência exata, não deve acontecer de eu mudando a ordem dos elementos, haver mudança de sentido. O que pode acontecer é haver uma confusão, entende? Isso a gente pode discutir depois, não neste vídeo. Começando pelo A, certo? Enquanto na apostila está escrita por um ponto passam infinitas retas, se a gente colocar na ordem direta, a gente vê que o sujeito, obviamente, é infinitas retas, certo? Bem, isso pode ser discutido em outra aula, por Facebook, enfim, aula de português. Eu só estou aqui já passando essa dica, certo? Essa facilitação para a gente poder analisar melhor o que está escrito, certo? Basicamente, ele não diz todas as retas, ele diz infinitas retas. Ou seja, ele diz um número ilimitado de retas. Deve passar pelo quê? Por um único ponto. A gente estabelece um ponto aqui no meio da folha, e se a gente conseguir imaginar infinitas retas passando por ele, então a gente vai ter que a alternativa é correta, certo? A gente pode imaginar uma reta aqui horizontal, outra vertical, uma entrando, uma subindo. Mas mais importante que isso, muito mais importante, é que entre, por exemplo, esta reta vertical e esta horizontal, a gente pode pôr infinitas retas. Perceba que, e entre essas outras duas retas que eu coloquei aqui oblíquas, eu posso pôr mais uma reta, e isso eu posso fazer infinitamente. Ou seja, somente no plano do papel, eu já consigo imaginar infinitas retas. Imagina isso extrapolando para cima, para baixo, para todos os lados. Ou seja, realmente, nós temos um número ilimitado de retas que passam por um ponto somente. Então, essa alternativa é verdadeira. A próxima. 3 pontos distintos são sempre colineares. 3 pontos distintos são sempre colineares. Sempre colineares é o complemento. Bem, a gente consegue imaginar aqui duas situações distintas. Uma delas é que realmente 3 pontos distintos podem ser colineares. Basta eles estarem na mesma reta. Só que o problema disso é que não tem somente essa situação. Ele não diz 3 pontos distintos colineares, ele diz somente 3 pontos distintos. Dessa forma, nem sempre 3 pontos distintos serão colineares. Na segunda situação, você percebe claramente que esses 3 pontos aqui, eles não são colineares. Então, essa alternativa B está errada, certo? Porque nem sempre 3 pontos distintos são colineares. Portanto, a alternativa falsa, conforme o gabarito do etapa. Certo? Não é colinear. Próximo. Uma única reta passa por 2 pontos distintos. Bem, essa aqui é bastante interessante, porque a gente não consegue imaginar 2 pontos pelos quais não passa uma única reta, certo? Passa por 2 pontos distintos. Sujeito, verbo, complemento. Olha, você pode imaginar quaisquer 2 pontos, certo? Sempre vai ter uma única reta passando por eles.
Você pode pôr um ponto no papel, um ponto mais para cima, um ponto no papel, um ponto aqui na garrafa d'água. Sempre vai ter só uma reta e somente. Agora, vamos partir não dos dois pontos, mas de uma única reta. Se a gente pega uma única reta, qualquer no universo, sempre ela passa por dois pontos distintos? Ela não fala somente dois pontos distintos, ela fala dois pontos distintos. Sempre. Você consegue imaginar dois pontos aqui, consegue imaginar um ponto lá no infinito e outro aqui na ponta, ou um ponto aqui na ponta e outro próximo a ele. Mas sempre uma reta passa por dois pontos distintos. Isso já é suficiente para você assinalar como verdadeira questão. Você pode imaginar dois pontos quaisquer aqui. Qualquer lugar que você imaginar dois pontos vai ter uma reta passando por eles. Opa, eu errei aqui. Foi mal. Mas sempre. Certo? Então essa alternativa é verdadeira. Próximo. Uma única reta passa por três pontos distintos. Vocês percebam que eu não escrevi na mesma ordem da apostila. Eu escrevi na ordem direta para facilitarmos nosso raciocínio. Uma única reta, o sujeito. O verbo é passa. E o complemento é por três pontos distintos. Agora a gente vai partir da lógica direta. Uma única reta. Eu vou desenhar uma reta aqui. Ela passa por três pontos distintos. Sempre. Ela sempre terá sempre passará por três pontos distintos? A pergunta é essa. Ela não pergunta se passa por somente três pontos distintos. Ela não pergunta se passa por três pontos distintos colineares ou não. Ela só diz três pontos distintos. É só você imaginar. Qualquer reta que você for imaginar na sua vida, ela terá três pontos distintos nela? Se você conseguir imaginar uma reta pela qual não passe três pontos distintos, essa alternativa dela estará incorreta. No entanto, eu não consigo imaginar uma única reta na qual não passem três pontos distintos. Certo? Você vê que a lógica é essa. Qualquer inversão disso vai ser falácia. Certo? A gente pode discutir melhor falácia na aula. Portanto, essa alternativa aqui é verdadeira. Ao contrário do que o gabarito de etapa diz. O gabarito de etapa diz que é falso, certo? Mas eu discordo. A gente pode discutir, quem quiser discutir fica à vontade, certo? Agora vamos lá. Um único plano passa por três pontos distintos. Um único plano passa por três pontos distintos. Aqui, na verdade, eu desenhei duas situações. Vou desenhar duas situações. Uma em que os três pontos eles são não colineares. Voltando ao vídeo, lembrando também que eu não quero esgotar o assunto nessa discussão, certo? Estou apenas elencando aquilo que eu acho mais importante. Mas, por favor, fiquem à vontade para tirar eventuais dúvidas e de discutir, certo? Eu também admito que eu posso errar em qualquer momento. Só para deixar claro. Nesta aí, continuando, nós temos uma situação de três pontos distintos e não colineares, ou seja, eles não estão na mesma linha. Bem, na mesma reta também, seja o que for, eles não estão na mesma linha. E nele você vê claramente que só tem um plano que pega os três de uma vez. Qualquer outro plano que você imaginar vai pegar no máximo dois, não vai conseguir pegar o terceiro. Beleza? Somente o plano do papel é capaz de englobar os três. Agora, por que eu tô recitando essa questão de um único plano? Porque no sujeito está escrito isso, está delimitado. Está delimitado que tem que ser um único plano para satisfazer a frase. Para a frase ser verdadeira, somente um plano deve englobar os três pontos. Certo? Bem, se for somente essa situação, beleza. Só que lembra que eu falei na aula? Tinha também uma exceção, certo? Uma não, infinitas, né, se a gente for pensar. Bem, vou representá-las daqui. São um caso de três pontos distintos colineares, certo? E ele não exclui essa possibilidade. Eles podem ser colineares aqui no complemento, certo? O complemento da frase admite que eles podem ser colineares. Ele não exclui essa possibilidade. A pergunta é: um único plano passa por aqui? Se não for um único plano, ele não satisfaz a esse ponto específico, único.
Acontece, gente, ó. Olha, por esses 3 pontos colineares, ou seja, por eles passam uma reta, certo? O nome já diz colineares. Você consegue imaginar facilmente aqui, ó, dobrando o papel, que não passa somente o plano horizontal, aqui o chato, certo? O plano do papel. Se eu dobrar o papel, eu vou criar outro plano vertical que faz 90 graus com o ângulo com o outro plano. Ou posso fazer um monte de plano diferente, gente, que, pasmem, também passam por esses 3 pontos. Bem, eu não sei se ficou fácil visualizar, mas uma coisa é certa. Por esses 3 pontos não passa um único plano, certo? Por isso essa alternativa é falsa. Tudo bem? Agora, próximo. Esse aqui não é nada. Infinitos planos passam por uma reta. Aqui a gente vai desenhar a mesma reta, certo? Lembra que a gente desenhou várias vezes uma reta, vamos desenhar... ficou torto. Aqui não, eu que desenhei errado. É uma reta, tá? A reta é reta, eu que desenhei mal. Porcaria, deixa eu melhorar isso aqui. Tô piorando, né? Que droga. Vou pegar outro papel, pelo amor de Deus, né? Ó, gente. Por esta reta aqui... Tá, não melhorou muito, mas ok. Por esta reta aqui, você consegue imaginar passar em infinitos planos? Se sim, ótimo. Perfeito. Sujeito, verbo, complemento. Ok? Basicamente, você vai pensar que é a mesma lógica da A. Vou pegar aqui a A de novo, ó. Ele não quer dizer todas as retas do universo. Ele quer dizer número ilimitado de retas. A pergunta é, por esta reta aqui, qualquer reta do universo, passa o número ilimitado de planos? A resposta é sim. A gente vai dobrar aqui, de novo, e vai imaginar que, nossa, gente, olha quantos planos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem um monte de plano passando aqui infinitamente, certo? É a mesma lógica do exercício A. Você tem um plano aqui, outro plano que se dobra, certo? Vertical. E entre esse plano e esse aqui, você tem um monte de infinitos planos intermediários. Ou seja, com certeza, por esta reta... Vou esperar o helicóptero passar. Que droga, vou escolher outro lugar no próximo vídeo. Por esta reta, passam infinitos planos, sim. Então esta alternativa é verdadeira, conforme o gabarito. Certo? Agora, a última questão. Esta questão retoma um pouco a E, certo? A diferença é que é um único plano, ele diz o seguinte, o único plano passa por 3 pontos distintos e não colineares. Esta é a diferença. Aí, meu filho, aí mudou tudo, porque você não vai considerar a situação que eles são colineares. Considerando somente a situação que são 3 pontos distintos não colineares, com certeza passa somente um plano, que pega os 3. Logo, essa alternativa aqui, ela é verdadeira. Fazendo a outra aí, fica mais fácil perceber, né? Que o único problema da E são justamente os 3 pontos colineares, que o enunciado ele não desconsidera. Aqui, ele desconsidera os colineares. Tem essa diferença. Perfeito? Bem, eu fico aberto a eventuais dúvidas e muito obrigado.